Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, do canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos hoje a mais um áudio-vídeo de reflexões sobre a jornada. Lembrando que aqui eu trago um olhar, não é uma verdade absoluta. É para cada um ouvir e ver o que ressoa, o que não ressoa, o que combina, o que não combina e chegar às suas próprias conclusões. Às vezes não é uma fala muito linear, mas é como vai, vamos dizer assim. Hoje, eu queria trazer, vocês devem ter visto aí o título, um assunto um tanto quanto polêmico, hashtag só trago verdades aquelas, mas que acontece, e que eu vejo que acontece tanto nas próprias redes sociais, né, tanto no entorno no qual a gente vive, que é o ciúmes e a inveja das conexões de alma, tá? De pessoas que vivem, sabem e se reconhecem como uma alma gêmea ou como uma chama gêmea, e principalmente isso direcionado às chamas gêmeas. Por que eu falo isso? Porque chama gêmea a gente só tem uma. Alma gêmea a gente tem várias, né? De primeiro grau a gente pode ter 11 se estiverem encarnadas. E de segundo grau, lá vou eu fazer a conta ao vivo aqui com vocês, são 144 menos 12, 132, tá? Podem ser 132 almas gêmeas de segundo grau, e aí tem as almas afins. Mas por que eu falo isso, né, pessoal? De novo, voltando nos conteúdos distorcidos, nas publicações erradas, e que às vezes é aquilo. Eu não sei se a pessoa é bem intencionada, mas está sendo mal orientada, ou se a pessoa veio para causar mesmo, né? Porque assim, gente, vamos lá, né? Se você está num relacionamento feliz, pronto, gente, vai ser feliz, né? Vai lá ser feliz. Você tá lá, sei lá, namorando, tá casado, tá de boa na vida. Por que você vai procurar conteúdo de alma gêmea e chama gêmea? Não vai procurar, né? Porque se bobear, você vai estar naquela conexão e você vai chamar aquela pessoa de alma gêmea, pode até chamar de chama gêmea se conhecer o termo, e você não vai estar preocupado com isso, porque você vai estar vivendo uma vida feliz, contente, que está te trazendo desafios, mas que tem aprendizados, e segue a vida. Outra coisa é quando você está num relacionamento que não tá indo bem, né? Ou que você sente ali que falta algo. Ou você tá solteiro ou solteira e sente que falta algo. E isso te leva a um movimento que nos seus processos você vai chegar ao estudo sobre as conexões de alma, alma gêmea e chama gêmea. São coisas bem diferentes. Eu digo isso porque outro dia eu entrei em contato com um material que eu senti quase meio desfazendo chama gêmea, como se fosse pior que história da Disney, né? Como se a história da Disney fosse mal, né? Tudo sempre depende de como a gente leva e o olhar que a gente tem. Mas eu não gostei, assim, eu li e fiquei meio assim, né? Dizendo, sim, tem muito marketing, tem muita propaganda, tem muita gente ganhando dinheiro em cima disso de maneira que eu considero até vazia. Mas a pessoa dizendo que
Nas entrelinhas eu li assim, eu vi assim, que o conteúdo de chama gêmea estava atrapalhando a vida de quem já estava num relacionamento e cismava com alma gêmea e chama gêmea. Pera lá, né, gente? É o que eu falei anteriormente aqui. Se você tá bem numa relação, você não vai procurar estudar sobre isso. Você vai procurar estudar sobre isso se você não tá contente naquela relação ou se a sua alma tá te chamando para uma conexão diferente, né? Mas se você tá aí num relacionamento feliz da vida, olha, conselho, nem vá procurar ser alma gêmea ou chama gêmea, tá? Por quê? Porque esses relacionamentos de vínculo de alma que vêm da mesma mônada, eles são relacionamentos que compõem a mesma energia. Então, são relacionamentos que vão trazer muito espelhamento, né? Então, você tá lá de boa com a sua alma afim, fica lá de boa, né? E deixa quem tá aqui, chama gêmeas que lutem, almas gêmeas que lutem, né? No entanto, o que eu percebo, né? Pessoas que convivem com almas gêmeas, chamas gêmeas, principalmente se estão em união, as pessoas percebem que existe uma energia diferente, tá? Algumas pessoas vão perceber e vão se ressentir, outras vão perceber e vão admirar. Eu vou dar um exemplo muito bonitinho que aconteceu quando eu conheci a minha chama. A gente tava numa balada, né? E aí eu tava ficando com a minha chama, a gente tava lá abraçado. O amigo dele, um grande amigo dele, veio e abraçou nós dois. E eu ali, na ocasião, eu não entendi muito, mas eu senti que era um abraço afetuoso, vamos dizer assim. Eu tenho a impressão que de alguma maneira esse amigo da minha chama sentiu que estava acontecendo algo muito bonito e especial ali, né? Por quê? Porque isso emana energeticamente. Então, tem pessoas que vão sentir essa energia e vão compartilhar e vão se alegrar, principalmente quando tem vínculo de afeto, né? No caso de um amigo para outro amigo, né? Já tem pessoas que não vão compartilhar dessa energia por inúmeras questões, acho que nem vem o caso de levantar aqui o porquê, mas que vão sentir ciúmes ou mesmo inveja, né? Porque elas vão olhar para aquele casal, ou mesmo que você não esteja com a tua alma gêmea, com a tua chama gêmea, elas olham para você e de alguma maneira percebem o amor que você emana, a luz que você emana, o desenvolvimento como pessoa que você emana. E eu sinto que algumas pessoas vão fazer esse comparativo, que o ser humano vive se comparando, e vão ficar altamente incomodadas com isso, porque de alguma maneira essas pessoas vão ter a percepção que não viveram essa experiência e podem ter algumas que vão sentir que não vai ser nessa vida que vai viver, né? E aí vem esses ciúmes, essa inveja de, por mais que a gente sofra, né, e vira e mexe a gente reclama, a gente sabe a dádiva maravilhosa que é a oportunidade de conhecer uma alma gêmea, ou uma chama gêmea, ou os dois, né? Então, eu sinto que algumas pessoas ficam assim com essa pontinha de por que não aconteceu comigo, mesmo se estão num bom relacionamento. Onde será que está a minha alma gêmea? Quem será minha alma gêmea? Será que essa pessoa que eu tô é minha alma gêmea? Né? Será que é minha chama gêmea? Onde será que está a minha chama gêmea? Inclusive porque assim, a gente sabe que os relacionamentos de chama, eles têm alguns tumultos aí no transitar. E algumas pessoas, sei lá, a média estatística disso,
Mas tem relacionamentos tranquilos, assim, que vão se desenvolvendo e isso não é muito praxe de vínculo de alma gêmea e chama gêmea, a não ser que você já esteja evoluidíssimo e você tenha vindo com aquele combo assim, vocês vão ser rápidos aqui para se encontrarem. Então isso de alguma maneira, quem convive mais próximo, assim, principalmente amizades, quando olham para você e olham para a situação delas, veem que ela não está naquele departamento, vamos dizer assim. E aí é que muitas vezes, quando nós, almas gêmeas, chamas gêmeas, estamos num período um pouco mais delicado e buscamos de repente um apoio e um suporte desses vínculos que não têm, que não estão vivendo esse tipo de conexão agora, a gente escuta: você é louca, você é doente, está viajando, você não tem amor próprio. Muitas vezes essas frases mais infelizes, vamos dizer assim, são colocadas por essas pessoas que tinham lá um ciúminho, uma invejinha. Às vezes não é ciúminho, invejinha não, às vezes é no aumentativo mesmo. Não que eu não acho que essas pessoas fazem isso de propósito, tá? A pessoa continua preferindo acreditar que é sempre inconsciente, mas algumas pessoas eu acho que é meio para dar uma cutucada, né? Então, assim, quanto que é importante também ter essa noção e essa clareza para a gente perceber o impacto que a nossa conexão provoca, tá? São conexões de luz, conexões de amor, mas a luz, ela sempre mostra onde está a sombra, né? E muitas vezes esse entorno pode estar sombreado, vamos dizer assim. Então é importante, acho que, pensar sobre isso, né? Não é brigar com essas pessoas, né? Não sei nem se é se afastar, se é... Apesar que tem algumas pessoas que se a gente analisar que é muito tóxico, é melhor ter um espaço de distância, né? Mas eu sinto que é interessante pensar nisso muito também por conta dos conteúdos que são divulgados, né? Eu vejo às vezes que algumas pessoas, assim, às vezes, porque o pessoal me encaminha muita coisa e também, como eu tenho o canal falando disso, às vezes aparece sugestão desses assuntos para eu assistir, às vezes eu começo a ver e eu sinto, assim, um ataque, né? Porque não é a minha vivência, então não existe, sabe? Aquilo que não é do meu conhecimento, então não existe. Não é bom, não funciona para mim, não vai funcionar para ninguém. E eu sinto que é importante saber sobre isso, pensar sobre isso, até também para a gente ir aprendendo a se defender energeticamente, né? Principalmente energeticamente, desses olhares, né? Algumas pessoas são meio curiosas, outras são invasivas, outras são intrometidas. E eu sinto que é algo que é importante para a gente ter em mente, tá, pessoal? Não faço esse vídeo para criar intriga e deixar ninguém mal, e não é com esse intuito, não, e muito menos jogar alguém contra alguém, não é isso, pelo amor de Deus. O canal Alvorecer da Vida é um canal que busca trazer mensagens de luz e de amor, mas eu sinto que faz parte do processo de despertar e do nosso desenvolvimento espiritual deixar de ser bobo e deixar de ser boba. E quando a gente tem esse vínculo de alma tão forte, né, esse amor tão iluminado e luminoso, a gente tem uma tendência a espelhar no outro coisas nossas.
Então, de repente, a gente acha que todo mundo tá ali, luz e amor, torcendo por mim, pela minha história. Mas se a gente abre os olhos, a gente pode perceber que algumas pessoas, de repente, não estão muito nessa vibe. Certo, pessoal? Então, deixa um beijo a todos, para minha chama também, e nos vemos no próximo áudio, vídeo. Tchauzinho! Olá, pessoal! Eu de volta aqui, acabei de desligar o microfone e fiquei refletindo. Falei, não, peraí que tem mais coisa. Veja bem, tá, pessoal? Você ter uma conexão de alma gêmea ou chama gêmea não é um status. Não é um status. Quem usa isso de status para se vangloriar e achar que é mais evoluído ou mais despertado espiritualmente, tá tudo errado, tá? Inclusive porque, de novo, todo mundo tem uma chama gêmea. Às vezes não tá encarnada, às vezes você não conhece, mas todo mundo tem uma chama. Todo mundo tem um monte de alma gêmea, né? Então, não é um status. O que eu percebo é que, mesmo não sendo, algumas pessoas tomam isso como status, estando numa conexão ou não. Então, muitas vezes, esses ciúmes e essa inveja que eu descrevi, ela tem também incutido, meio inconsciente, de que o outro tá mais evoluído do que eu. O outro tá mais despertado espiritualmente do que eu, né? O outro tem mais merecimento do que eu, porque encontrou a alma gêmea ou a chama gêmea. No meu olhar, realmente, a gente encontrar um vínculo de alma é sim um merecimento. Mas isso não significa que quem não encontrou ou não está num tipo desse de conexão não tenha merecimento. Porque depende muito do aprendizado que a gente veio ter nessa vida, depende do propósito que a gente veio ter, depende da nossa missão, depende dos nossos planos de alma, dos combinados e contratos, depende dos karmas e dharmas, depende de um monte de coisa, né? Mas eu sinto que muitas vezes esses olhares, eles vêm por causa dessa categorização. E que às vezes as próprias almas gêmeas e chamas gêmeas podem acabar, às vezes, subindo um pouco mais no salto por conta de também achar que pode ser, porque eu tô um pouco mais assim ou assado, né? E não é, né? Mas isso também vem muito naquela onda de que também é importante a gente quebrar, né? De que estar em união com uma alma gêmea ou chama gêmea tem a ver com o meu grau de desenvolvimento espiritual ou de merecimento, né? Às vezes você pode ter muito desenvolvimento espiritual e muito merecimento, mas se o plano de alma for outro, o propósito for outro, a missão for outra, pode ser que a união física propriamente dita não ocorra. E não porque você tem, vamos dizer assim, algum defeito, é porque não estava dentro do projeto, vamos dizer assim. Então, são várias coisas que são importantes de serem desmistificadas, né? Até para que aí a gente possa criar mais união ainda, mais sustentação para a luz e amor, porque eu tenho muito isso para mim, né? Quanto mais uniões de luz e amor vão ocorrendo, é como se a gente fosse acendendo postes na cidade, né? E aí a hora que você vê vai estar toda a rua, toda a avenida, toda a cidade, todo o estado, todo o país, todo o planeta iluminado. Então, quando vivências de amor acontecem, seja com uma alma afim, uma alma gêmea, uma chama gêmea, a gente está criando luz.
O que acontece é que quanto mais próximo o vínculo, mais forte a energia e mais forte a luz. Então, por isso que um casal de chamas que estão em união vão trazer mais luz do que, de repente, uma alma gêmea de segundo grau. Mas isso também é muito relativo, porque a gente está numa fase de transição planetária, de encaminhamento para a nova Terra, a nova era, que tem um monte de alma gêmea sendo autorizada pelo eu superior para ancorar a energia de chama gêmea, que de repente não está encarnada. Então, por quê? Porque o importante é o amor, né, gente? O importante é o amor. Só o amor sabe que é verdade. Já diria Camões e Renato Russo. Então, ter essa noção de amor e noção de propósito, que não necessariamente está atrelado ao nome que a gente dá para o vínculo. Aí, se a gente for falar dos rótulos, né? Aí a gente tem alguns áudios e vídeos anteriores falando sobre isso. Aí vocês voltam lá na playlist para ouvir de novo ou ouvir pela primeira vez. É importante essa identificação para quem está na própria jornada. Eu vejo assim até para saber como vai se conduzir na sua própria vida. Mas passado essa detecção, vamos dizer assim, para você saber que rumo que você vai dar na sua jornada, na sua caminhada, o que fica valendo é sempre o amor, né, pessoal? Então é isso, esse adendo aqui que eu fiz para vocês. E agora sim, tchauzinho. Até o próximo áudio-vídeo. Beijinho.